Olá, estamos no ar com mais uma edição do NFC, o Nordeste Futebol Clube, o programa que narra a inédita jornada de 5 clubes nordestinos na disputa da Série A do Brasileirão. Nesta edição de 2025, o NFC fala de Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, times do Nordeste que ocupam 1/4 das vagas da elite do Brasileirão. O NFC fala de futebol, mas fala também de economia, cultura e turismo na região Nordeste. Temas que são abordados aqui por uma seleção de craques. No programa de hoje nós temos a seguinte escalação. Na ponta direita aqui, Luiz Carlos Galeto, LC Galeto, o nosso diretor, jornalista, ex-árbitro de futebol, o homem que, vestido de saudade viva, revelou a Raimundo Fagner quantas camas foram repartidas na música dos irmãos piauienses Clodoiclésio Ferreira. Seja bem-vindo, Galeto. Opa, obrigado, viu? E quem dera não ser um peixe, mas amigo do Fagner, viu? Aqui nos estúdios, o nosso analista de arbitragem, Dacildo Mourão, ex-árbitro dos quadros da FIFA. Seja bem-vindo, Dacildo. Prazer é nosso, um abraço aí aos amigos baianos. Direto de Salvador, o jornalista José Raimundo, o repórter que mais entrevistou Maria Bethânia e que, ao perguntar para a abelha rainha sobre o que era a vida, ouviu da filha de Dona Canu a resposta: ela é a batida de um coração. É bonita e é bonita. Seja bem-vindo, Zé Raimundo. Oi, Moacir, salve, grande abraço. Moacir, o compadre de Raimundo Fagner. Não é brincadeira não, viu? É muita coisa. Um abraço. Seu xará Raimundo, né? Também direto da terra de Todos os Santos, o Duque da Península de Maraú, o jornalista Jorge Alain Vivas, o professor universitário que descobriu que a afinação do berimbau nas rodas de capoeira da Bahia é uma questão pessoal do músico, de quem toca o instrumento. Jorge Alain, que é uma das maiores referências do jornalismo esportivo da Bahia e do país. Seja bem-vindo, Jorge Alain, mais uma vez, meu irmão. Olá, Moacir, um abraço. Sempre um prazer estar aqui fazendo parte, né, desse projeto maravilhoso do INE Futebol Clube, discutindo as coisas do Nordeste com essa seleção que você falou aí, né, meu amigo Zé Raimundo, e vocês aí de Fortaleza, Galeto, você, Moacir e Dacildo. Opa. Bom, nós temos neste próximo final de semana aí a retomada depois da pausa aí dos jogos da seleção brasileira. Vamos ter a retomada da 23ª rodada do Brasileirão. E Zé Raimundo, eu estava fazendo umas contas aqui. Ixi, Nós temos 25% das vagas do Brasileirão com times do Nordeste. E temos 75% das vagas do Z4 com times do Nordeste. Que diabo de matemática, assim, bastante cruel, que está assolando o futebol nordestino. Por que isso, hein? Tá uma situação meio desesperadora para alguns, né, Moacir? Eu acho que a situação do esporte é terrível, né? É muito. Alan vai poder refletir isso melhor. A do Fortaleza também não é boa. E o Vitória é também candidato a cair, né? Segundo a Universidade Federal de Minas, né, que faz aqueles cálculos aí da probabilidade de queda, de ascensão e de quem chega lá no topo da tabela, o Vitória tem quase 50% de chance de cair, né? O Fortaleza tem mais, tem acho que 60 e pouco, se eu não me engano, né? O Sport já está com mais de 90% de chance, né, para no ano que vem disputar a Série B. É uma pena, né? É uma pena. E aí a gente vai ter que discutir bastante e falar muito, né, sobre as causas, né, dessa situação, né, que levou esses 3 times nordestinos a esse quadro, né, a essa participação indesejada na parte de baixo da tabela. Aí vai de gestão, vai de contratação, tem tanta coisa aí que aconteceu, né, que eu vou até pedir ao nosso amigo Jorge Alain, que é especialista nesse assunto, para dar uma esclarecida aí. Lembrando que lá em cima tem, né? Nós temos o Bahia, né? Que é o quarto colocado, é o melhor nordestino, né, na tabela,
E o Ceará está, acho que, em oitavo lugar, se não me engano. Décimo Mas, primeiro. Alan, como é que você vê esse quadro aí? Como é que você analisa essa situação da parte de baixo e da parte de cima da tabela e do campeonato como um todo? Eu vejo, Zé, principalmente por uma falta de planejamento ou um planejamento ruim. Os três times têm uma coisa em comum. Tanto o Sport, quanto Fortaleza, quanto Vitória estão no terceiro treinador dentro do campeonato. O campeonato com 20 e poucas rodadas, já estão indo para o terceiro treinador. Todos os três. Então isso mostra uma falta de um planejamento sério, em que acredite. Eu elogiava muito o Fortaleza até esse ano, por eles acreditarem no treinador que eles tinham. Eles tinham o Vojvoda, o time podia estar mal do jeito que fosse, e o Uhum. Vojvoda era mantido. Ele demorava um pouquinho na zona de rebaixamento, manteve o Vojvoda, a diretoria segurou a pressão, manteve, e o time terminou conseguindo vaga para a Libertadores, surpreendeu no segundo turno, e esse ano desandou de vez, não teve mais paciência, tirou o Vojvoda, e aí primeiro erro, tirar o Vojvoda, segundo erro, botar Renato Paiva. Eu falei aqui, falei em minhas redes sociais, Renato Paiva não deu certo no Bahia, onde ele formou um elenco. Ele teve a liberdade de formar o elenco com dinheiro para formar elenco. E não deu certo. Pegou o time do Botafogo, embalado, vinha de títulos brasileiro, título da Libertadores. Então, um time em alta. Jogou o time no chão. Claro que ele não ia dar certo no Fortaleza. É um técnico que precisa se reciclar, precisa rever alguns conceitos para voltar a trabalhar em grandes clubes. E Fortaleza foi acreditando nele. E o esporte começou mal, começou a mudar. E aí volta sempre para o Daniel Paulista, o socorro de todo momento. A gente lamenta, porque esse ano a gente celebra ter 5 times na Série A, 25% das vagas, e agora tem 3 times ocupando lá as 4 vagas do G4. O Vitória também é uma questão de planejamento. Eu acho que o presidente, Fábio Mota, ele manteve pouca gente do ano passado, fez uma reformulação quase que geral no elenco e saiu contratando a rodo, a caçambada. Uma caçamba de jogador, logo joga lá no Barradão. Sem jogadores, sem técnica. Tem um atacante que veio do Flamengo, Carlinhos. Eu não sei se é problema de fase, o que é o caso, porque veio, foi base do Flamengo. Carlinhos não acerta um passe de 2 metros. A presença na área dele é todo desengonçado. Eu não sei o que é que está acontecendo. E aí esses times não acreditaram no projeto que eles criaram, e aí trocando pneu com carro andando. Acho que o Fortaleza agora aposta em um treinador, pela primeira vez que trabalha no Brasil, o Palermo, acho que é isso, não tenho certeza, e o Vitória aposta em Rodrigo, que é um jogador que foi base do Vitória, cresceu no Vitória, chegou a ser convocado para a seleção brasileira jogando no Vitória, depois saiu aí, jogou na Alemanha há muito tempo, jogou no Corinthians há muito tempo. Então, é um treinador completamente identificado com o time, tem tudo para dar certo. E no primeiro jogo, como interino, ele já ganhou do Atlético Mineiro. Ele teve apoio, conseguiu unir o grupo, que parecia que estava meio cada um para um lado, ele conseguiu unir o grupo. Eu vejo ainda alguma esperança no Vitória e no Fortaleza. No esporte, infelizmente, eu acho que essa vaga a gente já perdeu. E a gente vai falar depois de outras séries, né? O problema é assim, quem cair agora, dificilmente vai subir algum da B para A. Porque só tem um nordestino na B, que é o CRB, está lá em oitavo lugar. O CRB sempre faz campanha mediana, ele não sobe nunca e não cai nunca. Então, se a gente vai ter menos time ano que vem na Série A, infelizmente, é uma realidade que vai ser difícil de fugir. Galeto. Concordo plenamente. O Fortaleza, a gente percebeu com a chegada do Martim Palermo, né, que é o argentino, que o ambiente, viu, Alan? O ambiente a gente percebeu aqui que deu uma mudada. Não sei se está iludindo, mas o astral melhorou. Agora tem que ver no fim de semana se vai, dentro de campo, isso vai refletir, né? A diretoria Vai ser um duelo bom, hein, Galeto? é o jogo de 600 pontos, né? Não é de ser, não, né? Inclusive, a diretoria do Fortaleza, para aproximar ainda mais a torcida, fez um plano sócio gratuito. Que, tipo assim, o torcedor que não tem o sócio, que não tem o plano, né? O sócio torcedor,
ele pode se cadastrar e tem direito a frequentar a arena por 3 jogos de graça numa temporada. Então, teve quase 10 mil adesões, e o Fortaleza espera que esses 10 mil de graça, fora os que vão pagar, já são sócios, e os que vão pagar ingressos a partir de R$ 10, que é a promoção do valor, possam ir, junto com o time, junto com o Palermo, tentar vencer esse primeiro jogo, né? Porque então, é um novo campeonato a partir de agora para ele. Galeto, a turma diz assim, de graça até injeção na testa. Pois é. Mas o time do jeito que está, anima. A sua avaliação é qual efetivamente? Porque, vamos combinar, tem uma coisa que desestimula. Né? Ninguém quer sair de casa para sofrer, né? Para sofrer. Né? Isso já é categorizado como algo insofismável, imutável. Ninguém quer sair para ir para o estádio para ver um time sem jogar. Quando você fala, a ambiência melhorou, você esteve lá no PC, não? Não, acompanhando as entrevistas mesmo, né? Entrevista a coletiva do Palermo foi essa semana, os jogadores também se pronunciando. A diretoria a gente não conta muito porque, enfim, eles têm a obrigação de dizer sempre, mas assim, o astral dos jogadores já é outro, sabe? Uhum. E eu acho que também tem muito a ver com a figura do Palermo. O elenco do Fortaleza tem muito jogador argentino. O Palermo foi uma referência como jogador, né? Boca Juniors, seleção. Então eu penso que essa chegada dele deu uma reanimada ali no elenco, né? Uhum. E essa participação da torcida, Galito, pegando aí o seu gancho, ela é muito importante, eu diria que é fundamental. Aconteceu aqui com o Vitória. O Vitória baixou o preço do ingresso para quem não é sócio e o Barradão lotou, né? Lotou numa fase terrível de time completamente desacreditado. Antes disso, teve um episódio até muito polêmico, né? Comentaram muito nas redes sociais, nos programas esportivos aí pelo Brasil, que foi os líderes de uma torcida organizada aqui, os Imbatíveis, que é a maior torcida do Vitória, eles foram no treino do Vitória e deram uma apagação lá para os jogadores, entendeu? Sem ofender, com xingamento e nada, mas foi uma conversa dura, né, do presidente dessa torcida organizada. E acharam até que a diretoria teria falhado por permitir que isso acontecesse, né? Que foi de uma certa forma humilhação aí para os jogadores. Mas a verdade é que não sei se isso produziu algum resultado em campo, mas no jogo contra o Atlético, o Vitória jogou muito. Jogou assim, sabe? E a torcida estava toda lá, quer dizer. O time desacreditado, numa situação complicada, mas a torcida abraçou, foi lá, chamou os jogadores, a responsabilidade, entendeu? Jogou na mesa o que tinha para falar, até de uma certa humilhação, como eu disse, mas surtiu efeito, né? E acho que isso, só para dizer que a torcida faz muita diferença nessas horas. Sem E o dúvida. Fortaleza certamente vai fazer uma grande festa aí contra o Vitória. Sem dúvida. Assim, são alguns indícios, né? Essa adesão, tudo bem que é de graça, né? Mas essa adesão de quase 10 mil torcedores. A própria mídia alternativa que acompanha o Fortaleza, a gente já vê um semblante melhor, assim, o clima está mais de confiança a partir de agora. E a palavra união também, união clube e torcida, a partir dessas decisões aí da diretoria de ingresso barato, acesso gratuito, também tem a união também foi proporcionada pelo Palermo. Ele reintegrou aqueles atletas que o Renato Paiva tinha descartado já, né? Entre eles o Daverson. Então, o pessoal está apostando aí que não é possível que agora o pessoal não se una e dê o sangue dentro de campo. Você tem percebido assim, porque a gente sabe que a ambiência em clube de futebol tem muito de rivalidade e a boca miúda a gente ouvia muito. Vaidades, né? De vaidades e tal, que a época tinha neguinho que falava, pô, eu tô ganhando 150, Davi Luiz está ganhando 700 para ficar no banco. Eles vão... Você tem notado se essa coisa mudou?
O Fortaleza, ele acabou se desfazendo de algumas peças, né? Entre elas, Davi Luiz, Paul Fernandes, né? E o que a gente percebe hoje é que parece o seguinte, parece que os jogadores, enfim, se conscientizaram de que, rapaz, é agora ou nunca. Tipo, deixaram para dar o sangue no final, né? Meio tarde, né? Mas a gente percebe que agora é como se o cara tivesse tido um choque de realidade. Rapaz, a gente tem que se mexer porque... O time precisa ganhar quantas das que restam? 11, 10? Agora tem que ver. São 21 jogos, né? Que ele fez, então tem... 17. Então tem que fazer uns 11 aí, né? É brincadeira. E torcer contra os outros, né? Só uma leiturazinha aqui da tabela da última rodada, coisa interessante que eu estava observando. O Bahia e Fortaleza vão se despedir no Rio de Janeiro, os dois. É uma coincidência, né? Os dois, um contra o Fluminense, outro contra o Botafogo. O Vitória da Bahia vai pegar o São Paulo em casa. É o último jogo dele. E o Sport vai ter com o Grêmio aquela batalha da Ilha do Retiro. É o último jogo também, né? Porque teve a Batalha dos Aflitos com o Grêmio. Mas talvez o Sport já chegue morto aí nesse jogo. Não, pois é, aí o Grêmio aqui, ninguém sabe onde é que ele vai, né? E o Ceará pega somente o Palmeiras, pode até receber uma mala preta, né? Pois é. Mas vai ser aqui, né? Aqui, Não, e os 3 jogos, Zé Raimundo, os últimos 3 jogos do Ceará, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Olha, ele tem que escapar antes disso aí, viu? Não, mas espera aí, que no primeiro turno ganhou do Cruzeiro, empatou com o Flamengo. O Ceará, e aí a torcida que bota muito na bronca, diz que o Ceará, Zé e Jorge Alain, diz que o Ceará parece aquela passagem bíblica de Jesus com Lázaro. Ele ressuscita defuntos. Porque perde para times que estão exatamente na zona de rebaixamento. Abaixo dele, né? Na tabela, né? Eu não sei se isso pode ser classificado, Jorge Alain, você que estuda mais a matéria, a biologia fala de mimetismo, que é a capacidade de um ser vivo de adaptar-se às condições do ambiente para ficar imperceptível, né? O Ceará parece que exercita esse mimetismo futebolístico, que parece que quando ele joga com um time grande, joga bem. Quando joga com um time pior que ele cai de rendimento. Isso é possível mesmo, não? Isso infelizmente parece até comum, né? Porque o Vitória vive coisa semelhante aqui. Você vê o Vitória, ganhou do Atlético Mineiro, o Palmeiras aqui, o Vitória botou 2-0, o Palmeiras empatou no acréscimo dos acréscimos, jogo duríssimo, e aí perde para Confiança, perde para Náutico, time de Série C. Então, não é uma exclusividade do Ceará, não, porque o Vitória passa por coisa bem parecida. Eu acho que deve mexer com a cabeça dos jogadores quando eles pegam um jogo, um time mais forte. Todo mundo quer jogar bola, quer jogar mais, quer aparecer mais. Não sei se é para aparecer porque o time adversário está vendo, pode se interessar por ele, ou a imprensa do Sul-Sudeste, maravilha, está de olho naquele jogo, se o cara se destaca, o nome ele começa a ser falado, mas acho que é uma coisa instintiva mesmo, é biológica mesmo, Moacir, do cabra se incentivar quando o adversário é mais forte. Quando pega um adversário mais fraco, o Vitória, Zé Raimundo falou aí, o Vitória na Copa do Nordeste, o Vitória caiu um grupo que era para ele se classificar na final com o pé nas costas. Ele pegou Confiança primeiro, time de Série C. Se ele passa pelo Confiança, ia pegar CSA, também Série C, ou Ferroviário, daí do Ceará, que é time de ou é Série C também, ou é Série Z. Série uma D, coisa Série dessa. D. Então o Vitória tinha Série D, o Vitória tinha todas as facilidades do mundo para chegar na final. O Bahia pegou Fortaleza, que é Série A, e Ceará, que é Série A. E o Vitória só ia pegar time de Série C e Série D. E o Vitória se engasgou com Confiança dentro do Barradão. E chega com o Atlético Mineiro, porrada. O Palmeiras botou E depois de 8-0, né, jogo. Alan? Depois daquela goleada lá no Maracanã, né? Depois de tomar naqueles 8-0, aquela goleada triste, mas mudou o treinador, botou aí, já era Rodrigo, né? Rodrigo como interino. Ele foi, mas eu acho, Moacir, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que é muito do biológico do jogador mesmo. Ele já entra relaxado contra os mais fracos, e aí está sujeito a resultados ruins. E contra o mais forte, o Ceará ganhou do Cruzeiro. Eu acho que é a única derrota do Cruzeiro em casa
Foi do Ceará. E começou perdendo, né? O Cruzeiro ainda fez 1-0. Foi. E aí chega lá, o time parece contra o está concentrado ali, foco muito grande. Falando aqui, a gente preocupado aqui, nordestinos que podem cair, né? E eu, olhando a tabela, né? A gente citou o CRB. Na Série B, né? Quem que pode subir só tem o CRB de Nordeste, né? E está em nono, com 34 pontos, a 7 pontos do G4, que é o quarto colocado, a Chapecoense com 41. Então, assim, está uma situação bem, bem complicada para ele. Aí tem do Norte e Nordeste, tem o Remo, que está com 38, a 3 pontos do G4, mas o CRB está a 7 do G4. Então está difícil. Ou seja, quer dizer, na realidade de hoje, já considerando a situação do esporte como irreversível, nós, na melhor das hipóteses, teremos 4 times na Série A para o ano, É isso. né? Infelizmente. Na melhor das hipóteses, E né? se, Isso considerando que e se for cavucar nas outras séries, a situação também não é lá muito confortável. Por exemplo, da série B de dado para C, beleza, como é regionalizada, sempre vão subir 2 times do Nordeste ou do Norte. Então subiu, o Santa Cruz subiu, se não ele não subir, subiria o América de Natal e o Maranhão subiu. Esses Isso. 2 times estão na Série C. Vai na Série C, são 2 grupos agora, 2 grupos de 4 cada um, e os 2 primeiros do grupo é que vão subir para a Série B. A Isso. gente tem o Floresta aí do Ceará no grupo A e tem o Náutico no grupo B, o Náutico liderando o grupo porque ganhou fora de casa, a partida contra o Brusque. E pode ser que tenhamos 2 times a mais na Série B. Então, pode ser que a Série B do ano que vem seja a Série Nordestina, né? Porque já, o CRB vai ficar com certeza, pode subir Náutico e Floresta, e infelizmente o pessoal que cair da A também vai bater por lá. Então pode ter até 6 times do Nordeste na Série B do ano que vem. A gente espera que não seja isso tudo. A gente espera que pare só nos 3, 2 que subam da C e o CRB que está por lá. Mas é bom lembrar, Alan, que nós temos uma ascensão aí muito interessante, que é a do Santa Cruz, né? O Santa Cruz ontem C, né? conquistou o acesso à Série C, né? Da Série D para a Série C. Aliás, o Santa Cruz, rapaz, eu considero o Santa Cruz assim, dos times brasileiros, todos assim, sabe? Eu acho que o Santa Cruz é o que tem um dos melhores exemplos, sabe, de amor ao time, né? De amor da torcida pelo time, né? Que a festa que o Santa Cruz faz no Arruda. Eu soube O que clube do em Remo também, Recife, né, Zé? depois do empate com o América, lá em Natal, Recife parou, né? É uma grande torcida, e uma grande torcida apaixonada, a torcida do Santa Cruz. Eu acho que merece todo o respeito e admiração essa E tá, torcida, e o clube também, né? e tá conseguindo também vaga, tá bem pertinho, vai chegar lá, estou vendo aqui, ó, o Amazonas e o Paysandu, vamos para a Série C também. Ah, sim, porque também para de cair, né? Eu já estou nas últimas posições Ixi. aqui da nossa banda aqui do Norte, né? Lamentável. Agora, o que nós podemos imaginar, Jorge Alain, você fala aí de uma carência de planejamento, que a gente meio que sente falta nos times que foram para a Série A este ano. Assim, Ceará e Sport foram os 2 egressos da Série B. O Bahia e o Fortaleza estavam num desempenho bem confortável do ano anterior, e o Vitória deu uns respirozinhos lá na fase final já da Série A, mas se manteve. Essa falta de planejamento não era para ter afetado times que já estavam na Série A, né? Porque a gente sabe, um time quando sobe da Série B para a Série A, vem com limitação orçamentária, vem com menos recurso para se estruturar para uma disputa na divisão de elite, né? Por que você acha que isso aconteceu? Talvez uma perda de noção dos nossos dirigentes? Dos dirigentes que são os grandes culpados, os grandes responsáveis. Eu acho que o primeiro passo que um dirigente
dá na formação de um time é a escolha do treinador. Ele pode demorar até para escolher o treinador, mas quando ele escolher, ele tem a convicção de que aquele cara é o treinador para o time dele, como o Fortaleza teve com o Vojvoda durante muito tempo, como o Bahia tem com o Rogério Ceni. O Bahia pode tomar 10-0, 3 vezes seguida, do Confiança, do Sergipe e do Asa de Arapiraca, e o Rogério Ceni não vai cair, porque o Grupo City acredita no trabalho de Rogério Ceni. Então não Aliás, são resultados que tomou cinco do Mirassol, né, Alan? É. pois é, e não afetou em absolutamente nada, porque o Grupo City, que é o gestor do time, o dono do time, ele tem convicção de que o Rogério Ceni é o melhor para ele. Ele não vai tirar o Rogério Ceni por causa de resultados negativos. Essa convicção falta à maioria dos dirigentes. É a torcida fazer uma pressãozinha, eles tiram um técnico para tirar o deles da reta, que é muito mais fácil. Se ele vai comprar a briga, peitar, o caso do Vitória. Thiago Carpini é um bom treinador. Thiago Carpini fez um bom trabalho no ano passado no Vitória, pegou o Vitória muito mal, conseguiu no final da história classificar para a Copa Sul-Americana, e botou na final do Campeonato Baiano desse ano, tudo bem, aí é obrigação, mas ele fazia um bom trabalho no Vitória. Perdeu um pouquinho a mão na teimosia, na questão de relação com os jogadores, mas é um bom treinador, tanto que chegou no Juventude, em 3 partidas que ele fez no Juventude, ele marcou 7 pontos. Ele conhece. É um treinador novo que tem muito a crescer ainda. Mas o presidente do Vitória, Fábio Mota, não tinha convicção de que Thiago Carpini era o nome certo para o Vitória, tanto que na pressão demitiu, tira e aí foi buscar Fábio Carilli sem convicção nenhuma. Porque você traz um treinador, como o Fortaleza fez com o Renato Paiva, o Vitória fez com o Fábio Carilli. Um mês e pouco depois você demite, é convicção isso? E aí o dinheiro que você gasta para trazer o cabra, você gasta para dispensar, fica pagando salário cara para o cara não trabalhar, tudo isso conta. Se ele contrata com convicção, por exemplo, o Rodrigo Chagas, na minha cabeça, o Rodrigo Chagas é o técnico do Vitória, independente de jogadores. Segura ele aí, dá condições para ele, ao invés de estar pagando mais caro um técnico, traz jogadores quando puder, só ano que vem agora que pode contratar, mas dá jogadores de qualidade para ele montar um time bom, que ele vai fazer um bom trabalho. Mas se o Vitória tomar 2 pancadas, a torcida pedir para tirar o Rodrigo, a diretoria vai e tira, porque não tem convicção. E aí, nesse muda de treinador o tempo todo, não tem time que se segure. Eu não conheço nenhum time que tenha terminado no G4 do Brasileiro da Série A, que tenha mudado de treinador 3, 4 vezes dentro da competição. Não tem, todos eles mantêm o treinador do início ao fim, porque é ter convicção no trabalho. E aí o treinador pode montar o time que ele quer, ele dá palpite nas contratações, ó, eu acho que aquele jogador presta, aquele jogador não presta. É diferente do cara cair de paraquedas, o Palermo agora caiu de paraquedas no Fortaleza. Terra arrasada que Fortaleza estava, né? Então, o Renato Paiva fez uma lambança aí. E aí, mas ele não escolheu esses jogadores que ele vai cuidar. Ele pode dar um jeito. Claro, a maioria, Galeto falou, tem muitos argentinos no elenco, e ele é uma referência como jogador argentino. Até o grande erro que ele teve como atleta, ninguém leva muito a sério e não desmerece ele, né? Ele talvez seja um recordista em perda de pênalti em um jogo. Ele teve um jogo da seleção argentina que ele perdeu 3 pênaltis É o numa recordista. Copa América. Mas é um cara que tem tudo para dar certo. E aí a diretoria acreditando nele, mantendo ele no comando, não vai ter esses dissabores. É normal, não tem treinador que não perca, todo mundo perde. Pode ser o melhor treinador do mundo, uma hora ele vai perder, uma hora o time vai estar mal. É ter paciência. Vamos sair um pouquinho aqui, o Manchester City com o Guardiola. O Manchester City no início do ano, no meio do ano, um pouquinho do início do ano para o meio do ano, estava terrível, levou 10 rodadas sem ganhar uma partida. Ele foi mantido, não tem por que tirar, porque a diretoria tem convicção que o treinador é aquele. Eu acho que falta isso no dirigente brasileiro. Convicção no treinador que ele escolhe. Muitas vezes ele escolhe por falta de opção, ali no afobado, só tem esse, como Vitória fez com o Fábio Carilli, bom, é esse que está na mão, vamos lá, e aí termina
gerando mais problemas do que se tiver um pouquinho de paciência e segurar aquele que você acha que pode dar certo. Eu acho que falta muito disso, convicção no dirigente brasileiro. Eu tava me lembrando aqui, Alan, que quando um time está em situação muito vexatória, um técnico que se notabilizou aqui no país, e que a turma até brinca, mas eu, como torcedor alvinegro, sou muito grato a ele, que é o Lisca, né? Ganhou o apelido de Lisca doido. O Martim Palermo, se você for dar uma gulgada aqui, diz lá que o apelido dele é o louco, né? Assim, pode não ser o Martim doido, né? Mas é o louco. Pode ser que, e aí talvez o Fortaleza esteja realmente, a língua hispânica chegou de vez lá no PC, né? A turma lá não habla mais português, né? Acho que até aquela tia da Mangueira, a Toinha, deve estar falando espanhol fluentemente, né? Talvez seja necessário a gente imaginar que alguém, para pegar um time nas condições em que se encontra, tenha que ter um pouco de loucura para dar essa chacoalhada, né? O Palermo já treinou algum time brasileiro? Não. É o primeiro? É o primeiro. É a primeira experiência dele aqui no Brasil? Sim. Né? O Voda tinha treinado algum time do Brasil? Também não. Acho que não. Tinha não. Tem que saber qual é essa conotação. O Palermo, viu, Zaimundo? Ele disse que teve muito contato com o Vojvoda antes de fechar com o Fortaleza. O Fortaleza fez a proposta, ele ligou para o Vojvoda para pegar dicas, né, conselhos, e depois dessa conversa com o Vojvoda, ele fechou com o Fortaleza. É uma bela referência, né? Até porque falam a mesma língua, né? Isso. Pelo menos nisso ele se entende aí. Opa, ligação aqui, hein? Vou atender. Posso atender, irmão? Claro, você bota o telefone no estúdio, não quer Opa, atender. tudo bem? Não, porque... Tudo bem, boa tarde, Nordeste Futebol Clube. Certo. Qual é a sua dúvida? Ou então, sugestão, não sei, fica à vontade. Certo. Rodolfo Lavras da Mangabeira. Eita, lá é longe, viu? Interior do Ceará, né? Cariri. Terra de Nonato Luiz. Olha aí, Nonato Luiz. Pronto, diga aí. Luiz, Ah, tá. Ele quer saber se a gente tem a informação seguinte. Qual é o jogo? É a final do Quarentão. Ah, sim. Que teve aqui... O Montila, não foi? Montila. De Lavras, Certo. Montila mesmo? Montila? Montila. Tá certo. Cuba Libre. Pronto, ele quer saber como é que foi esse jogo, se teve teste do bafômetro, essas Foi coisas. tudo. Né? O Montila, o time lá de Lavras, ele perdeu de 1-0 para o time daqui de Fortaleza, que é o R10. Aí foi um grande jogo. Inclusive o Michel, que jogou no Vitória da Bahia, jogou aqui no Ceará, joga nesse R10. Né? E o Montila é um time de Lavras, é muito perto da Paraíba. Ele pega também o pessoal quarentão, que já jogou no futebol profissional da Paraíba. É um grande evento que a gente faz aqui no Ceará. É o Cearense Quarentão. Aí, pô, o Montila, né? Teve festa, será? Regada. Ora não, hein? Podia fazer uma dupla boa, Montila e Coca-Cola. É Cuba Libre aí já, né, de cara. Já me sinto convidado. Zé, agora a gente também tem, depois dessa 23ª rodada, na 24ª a gente vai ter outro desafio aqui. Ceará e Bahia. Eita. Aqui em Fortaleza. Né? E o seu Vitória vai estar recebendo aí, como diria Nelson Rodrigues, o tricolor. Né? Nelson Rodrigues dizia que só tem um time... Tricolor paulista, né? Tricolor das Laranjeiras. Os outros são um time de 3 cores. Né? Aí não vai ter vida fácil para ninguém, né, Jorge Alain? Aí não tem mais jeito, não. Não vai ter, não. Eu acho que não. Eu acho que... Ainda mais porque o Bahia joga amanhã, não. Depois de amanhã, né? Não, amanhã, né? Terça. O jogo com o Fluminense. Acho que Não tem data, não. Quarta-feira. É quarta-feira, Quarta-feira. Ele vai ter um jogo, tem um jogo no meio de semana. Pega o Eu acho. Cruzeiro. O Ceará só joga agora no fim de semana, né? Então o Ceará vai pegar um Bahia cansado e ele mais descansado, né? E tem um Mas detalhe. isso aí já é na outra semana ainda. É na outra semana ainda. O Ceará. Essa semana o Bahia pega o Cruzeiro. É na outra ainda. É verdade. Dia 20. Não, e Condé sabe enfrentar o Bahia, né? Condé
Já ganhou do Bahia algumas vezes aqui na Bahia, aqui em Salvador, entendeu? E ele sabe como jogar com o Bahia. Acho que o Ceará leva uma leve vantagem, embora o time do Bahia esteja embalado, esteja bem Esse entrosado, ano, esse ano o Ceará e Bahia se enfrentaram 3 vezes, né? Foi pela Copa do Pois é. Nordeste, 2 vezes pela Copa do Nordeste. O Bahia ganhou as 3, né? O Bahia ganhou as Placar 3. mínimo ali, né? Não, o Bahia hoje é o melhor time do Nordeste, sem dúvida nenhuma, um dos melhores do Brasil. Não por acaso, né, ganhou a Copa do Nordeste. E aquele Com tanto jogador. dinheiro, né? Era até foi meio sem graça essa final do Nordestão, porque Foi. assim, era o duelo entre o milionário e o miserável, Uhum. digamos assim, sabe? Quer dizer, e aí deu a lógica, né? Davi, dessa vez, não levou a melhor contra Golias, não. Uma Ele baladeira foi que desse jeito. incumbido aí. É o elefante e a formiguinha, né? A Uhum. formiguinha não chegou do outro lado do rio, né? E a pulga, O elefante não deixou. ainda tinha uma pulga guardada, né? Pois é. O público está machucado. Ele tá machucado, eu sei. Bom, eu acho que se o programa de hoje teve uma função de catarse, né? Aqui nós tivemos a possibilidade de chorar pitangas à vontade, né? Estou me sentindo quase que lá pelo Oriente, no Muro das Lamentações, né? Pai, preocupante. Definitivamente vamos ter que nos apegar, Zé, com aqueles patuás aí das fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim, né? Daqui para frente, para ver se a gente segura os times do Nordeste nessa. Então, fico daqui torcendo para que no jogo de sábado aí contra o Fortaleza, me desculpa aí, meu amigo Galeto, mas eu vou torcer por um empate, um pontinho aí em Fortaleza já vai ser bom pra gente, entendeu? Rapaz, os dois times precisam ganhar, rapaz. Pois é, mano, mas o melhor é que eles empatem, né? Eu acho que é bom para os dois. É melhor que Eu o tô Galato. aí defendendo aí o meu interesse, que é as cores rubro-negras, né? Ei, vamos arriscar o palpite aqui da mesma, para ver o que é que dá, vamos? Rapaz, Quer não? Placar? Bora o placar? me dê as Bora, cinco vamos fazer um dezenas bolão da- aí. Vamos fazer um bolão, valendo o quê? Não, Me dê as 5 dezenas da quina, que eu já fico satisfeito. Não quero vamos bora arriscar o placar. Eu acho, pronto, eu vou na onda do Zé Raimundo, eu acho que vai ser 1-1 esse negócio. 1-1. Roubou meu palpite. Ô, desculpa. Mas vou ficar no 0-0. 0-0, né? Quer mais? Bora dizer, pessoal. Eu vou. Rapaz, eu acho que vai dar o time de Zé Raimundo. Vai ser 2-1 vitória. Eita. Eita. Porra, gostei, Alan, gostei. Eu fui querer ser político, você foi muito mais adiante do que. Tá 2-1. combinado. Ele falou 2-1. Gol Vitória. 2 com 1 dá quanto? 3. Dá 3. Então dizer que é 3-0. O daqui é da casa, né? A gente tem que Aí. torcer para da casa. 3-0 Fortaleza da Cidade. Falta só tu, moço. Olha só tu. Eu vou me abster. Rapaz, Não, cara, eu tô imaginando. Assim, eu não gosto de ver miséria alheia, não, cara. Assim, eu não gosto. 2 times se agarrando aí, Zé. É abraço de afogado aí, né? É quase- Aí então. Tem que jogar a boia aí, tem que jogar um perigo aí. vamos torcer pelo futebol, uma boa partida, né? Um Isso. espetáculo nas arquibancadas. Né? Vai ser. Até o Mosaico tá triste agora, né? Só me lembro daquele urso nas Olimpíadas de Moscou, o Micho, né, eu que lembro chorava, da né? O Mosaico só tá Tem para que isso ser agora. aquele ali hoje. Só a notícia da arbitragem, aproveitar o embalo. A arbitragem cearense também está indo para a Série C, viu? Infelizmente, porque não tem o técnico, né? Não tem a pessoa habilitada para dirigir a arbitragem. E aí foi para a Série C, tá? E não, já foi. Por quê? Que não apita Série A, não apita Série B. Então é Série C. Infelizmente, mas o presidente da Federação Cearense de Futebol, o Mauro Carmelho, ele deve contratar Marcelo Lima Henrique, viu? A partir de janeiro, para assumir aqui o comando da arbitragem cearense, que é um grande nome, um grande árbitro. Eu aproveito para dizer que, graças ao prestígio de Jorge Alain Vivas, no próximo programa nós vamos ter aqui a presença do pai do VAR, Manuel Serapião Filho. Eita. Não é isso, Jorge Alain? Esse O homem é bom. confirmou, né? Confirmadíssimo, tudo certo para a gente falar com o pai do VAR. Tá bom, então. Obrigado, Zé Raimundo. Obrigado, Jorge Alain. Um abraço, Moacir. Abraço, Alain, Abraço. Dacildo, Galeto. Abraço. Abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, até a Galito. Até a próxima. Obrigado, Dacildo. Show. E você que acompanhou a edição de hoje do NFC,
Siga a gente nas redes, nos nossos perfis. E a gente volta na próxima semana. Grande abraço e até lá.